A paz de Deus, meus queridos irmãos. Eu sinto no meu coração de contar um testemunho que Deus preparou há muitos anos na minha vida e que carrego como um ensinamento precioso para toda a Irmandade, principalmente para os mais novos na fé. A importância do jejum diante de Deus. Eu me lembro que na minha mocidade espiritual, quando ainda servia como cooperador, eu tinha muitas dúvidas sobre o jejum. Eu achava que jejuar era apenas deixar de comer, e nada mais. Mas Deus me mostrou, com muito trato e muita misericórdia, que o jejum é uma das chaves que abre portas espirituais que a oração sozinha, às vezes, não consegue abrir. Teve um período da minha vida em que eu estava passando por uma grande luta espiritual. Eu atendia muitos irmãos, muitas famílias, muitas aflições, mas dentro de mim eu sentia um peso. Sentia que minhas forças estavam diminuindo, minhas orações não subiam, e a minha alma parecia cansada. Não era tristeza, não era desânimo, era como se o meu espírito estivesse precisando de algo a mais, algo que somente Deus poderia revelar. Uma madrugada, depois de uma oração longa que fiz ao lado da minha cama, eu senti uma voz suave dentro da minha alma dizendo: "Se consagra, filho. Jejuar diante de mim." Aquela palavra entrou dentro de mim como fogo. Eu entendi que Deus estava me chamando para uma consagração mais profunda. No dia seguinte, levantei cedo, dobrei os joelhos e falei: "Senhor, confirma no meu coração. Eu não quero fazer algo por costume, nem por emoção, mas por direção divina." A palavra que Deus preparou naquela manhã dizia: "Esta casta não sai senão com oração e jejum." Meus irmãos, a hora que ouvi isso, senti o Espírito de Deus me envolver. Eu entendi que havia uma obra que Deus queria fazer, mas dependia da minha consagração. Então comecei um jejum. Não contei para ninguém, porque o jejum é secreto, mas fiz diante de Deus. Era um jejum simples, mas cheio de entrega. Durante aquelas horas, eu não falava muito, não andava muito, minha alma apenas buscava a presença do Senhor. Foi ali que Deus me mostrou um mistério muito grande. O jejum não muda Deus, o jejum muda a gente. Ele quebranta, purifica, acalma a alma, afina o ouvido espiritual, e nos coloca numa posição onde Deus fala mais claramente. Alguns dias depois daquele jejum, chegou na obra uma família muito aflita. Era um casal que estava prestes a se separar. Brigas constantes, falta de perdão, palavras duras, a casa estava dividida. Quando eles se assentaram na minha frente, eu senti o peso daquela luta espiritual. Era forte, irmãos, era algo que a gente não vence com palavra humana. Enquanto eles falavam, eu orava em silêncio. E naquele momento, Deus trouxe ao meu coração o jejum que ele havia pedido. E ele me confirmou: eu preparei aquele jejum por causa dessa casa. Quando dobramos os joelhos, Deus preparou uma palavra tão forte, tão viva, tão clara, que aquele homem começou a chorar como criança. A esposa sentiu algo diferente no coração, e os dois se levantaram abraçados, pedindo perdão um ao outro. Aquelas cadeias que estavam amarrando aquele lar foram quebradas ali, naquele momento. E eu entendi, meus irmãos, que se eu não tivesse obedecido à voz de Deus e não tivesse me consagrado no jejum, talvez aquela casa tivesse se perdido. Com o passar dos anos, Deus me mostrou outras vezes o poder da consagração. Muitas enfermidades, muitas almas abatidas, muitos lares destruídos, muitas decisões difíceis. E em todas essas coisas, quando o crente se consagra no jejum com sinceridade, Deus opera com misericórdia. Quero deixar algumas coisas claras para a Irmandade. 1. O jejum não é sacrifício físico, é sacrifício espiritual. Não é deixar de comer para Deus ter dó da gente. É deixar o corpo quieto para a alma ficar sensível. 2. O jejum não substitui a oração. Ele fortalece a oração. A oração é o fogo. O jejum é o óleo que alimenta esse fogo. 3. O jejum deve ser secreto. O que fazemos para Deus não precisa ser anunciado para ninguém. 4. O jejum sem humildade é apenas fome. O jejum verdadeiro vem acompanhado de quebrantamento. 5. O jejum prepara o crente para ouvir a voz de Deus. Muitas respostas que buscamos vêm na consagração. Vou contar mais uma obra que nunca esqueci. Uma vez, apareceu uma irmã com uma luta que já durava anos. Ela dizia que orava, buscava, mas sentia como se algo a impedisse de ter paz.
Fizemos oração, aconselhamento, mas aquela alma continuava aflita. Numa noite, preparei de buscar a Deus em jejum somente por ela. Não pedi livramento, não pedi cura. Pedi apenas que Deus libertasse o coração dela daquilo que estava escondido. No final daquele jejum, senti Deus me visitar com uma paz tão grande que não sei explicar. E ele me falou: vai amanhã naquela casa. Eu já fui na frente.